Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Estamos começando hoje o estudo do rito escocês antigo e aceito, aqui no canal da Nova Ordem de Cristo, certo? Vocês do canal dos iniciados receberam a apostila. Aqui na primeira parte vocês vão colocar o nome de vocês, certo? O início, a data que vocês foram iniciados, certo? E abaixo na linha Preceptoria Templária Internacional da Nova Ordem de Cristo. E aí número 01, certo? Aí o endereço da sede é Avenida Presidente Kennedy, número 388, certo? Aí órgão mas aí como nós só temos a Preceptoria Internacional, certo? No futuro teremos preceptoria, comendadoria, certo? Templos. Então, a princípio será essa a nossa organização. Na outra página teremos assim, ó. Ui, meu Deus, para não amassar. Eu sou meio ciumento com livros. Espera um pouquinho, viu, pessoal? Caráter de autenticidade. O exemplar deste ritual do grau simbólico do rito escocês antigo e aceito só será considerado autêntico quando, além do timbre oficial da Grande Preceptoria Templária Internacional da Nova Ordem de Cristo e o número de expedição, certo? O número de expedição vocês vão colocar o NODC de vocês, certo? Levar a rúbrica do grão-mestre Max Augusto Moraes e do chanceler, né? Do grande chanceler, que é o irmão Cláudio Oliveira de Souza, certo? Depois temos duas páginas com índice e temos aqui, ó, o grande aprendiz maçom, né? O aprendiz começando a esculpir a pedra bruta que é ele mesmo. Tem que ser lapidada e transformada numa grande pedra, uma obra de arte para Deus, certo? Pessoal, desculpa a zoada aqui, que estamos tendo uma reforma aqui em casa, certo? Então vamos lá. Interpretação ritualística. É imprescindível a adequação, preparação individual, mediante prévia e atenta leitura deste ritual, o qual tem que ser rigorosamente executado, tal como nele está disposto para o perfeito desenrolar de qualquer sessão, sendo recomendado o caso de sessão magna de iniciação, treinamento específico em conjunto com simulação em loja, preceptoria, né? Com a presença de todos os que atuarão diretamente no desenvolvimento da sessão. Nos trabalhos litúrgicos, em qualquer sessão, é proibido a inclusão de cerimônias, palavras, expressões, atos, procedimentos ou permissões que aqui não constem ou não estejam previstos, assim como é vedada a exclusão de cerimônias, palavras, expressões, atos, procedimentos ou permissões que aqui contém ou estejam previstos, sendo que a transgressão destas advertências configura ilícito maçônico templário severo e com tal será tratado. Bom, irmãos cavaleiros templários e amazonas da Nova Ordem de Cristo, veja só. Igual como fazíamos de 1118 a 1314, toda preceptoria templária, certo? Ou comendadoria, terá vários salões, várias salas de iniciação, certo? Podendo a mesma sala ser usada para vários ritos, certo? Conforme a adequação. Então isso aqui será o painel que ficará durante os estudos do rito aprendiz, certo?
É o painel alegórico. Na página 10, minha gente, nós vamos ter aqui a loja de aprendiz, certo? Aqui é o... Você pode colocar aos irmãos que tem alguns irmãos já em mente para montarem as primeiras preceptorias dos seus estados, dos seus países. Então, o primeiro grau aprendiz terá um banner, ou então um adesivo, ou então um mosaico na parede com essa então uma tela, certo? Com essa pintura aqui. Bom, irmãos, da maçonaria. A maçonaria tem sido definida por vários modos. As mais correntes definições são: a ordem maçônica é uma associação de pessoas sábias e virtuosas que se consideram irmãs entre si, e cujo fim é viver em perfeita igualdade, intimidade, ligados por laços de recíproca estima, confiança e amizade, estimulando-se umas às outras na prática da virtude. Veja, gente, seremos uma loja templária praticando um ritual antigo, milenar, da época dos Atlânticos, da época dos egípcios, que é os ritos, certo? Os ritos escoceses foram passados por Robert, a mim, Jackson Muley, a Robert da Escócia em 1303 e a John Marks da França em 1303 também, no Castelo do Chinon, certo? Então, é um sistema de moral velado por alegorias e ilustrados por símbolos. Embora imperfeitas, essas definições nos dão a convicção de que a ordem maçônica foi sempre e deve continuar a ser a união consciente de pessoas inteligentes, virtuosas, desinteressadas, generosas e devotadas, irmãos livres e iguais, ligados por deveres de fraternidade para se prestarem mútuas assistências e concorrerem pelo exemplo da prática da virtude para esclarecer homens e mulheres e prepará-los para a emancipação progressiva e pacífica da humanidade. Estamos em missão, gente, com nós mesmos e com a humanidade, de fazer com que uma alavancagem moral no nosso planeta Terra. E por isso, um sistema e uma escola não só de moral, como de filosofia social e espiritual, revelados por alegorias e ensinados por símbolos, guiando seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados deveres que o direito de cidadania lhe confere. Praticando o bem sobre o plano físico e moral, a maçonaria reúne a maçonaria e a nova ordem de Cristo, a ordem templária da nova ordem de Cristo, certo? Reúne todas as pessoas como irmãos, sem distinção de crença ou condição social. Para isso e para evitar o afastamento de seus nobres e sublimes fins, a maçonaria exige que só sejam iniciadas em seus mistérios pessoas que reconhecendo a existência de um princípio criador incriado, que denomina grande arquiteto do universo, que é Deus, a energia primeira, a energia suprema, causa primeira de todas as coisas, certo? Bem compreendam os deveres sociais e alheios a elogios mútuos e inclinações contrárias aos rígidos princípios da moralidade, e busquem, inspirados em elevados sentimentos de amor fraternal. A maçonaria, bem como a ordem templária, minha gente, é, portanto, o progresso contínuo por ensinamentos de uma série de graus, visando, por iniciações sucessivas, incutir no íntimo das pessoas a luz espiritual e divina que, afugentando os baixos sentimentos
de materialidade, de sensualidade e de mundanismo, invocando sempre o grande arquiteto do universo, as torne dignas de si mesmo, da família, da pátria e da humanidade. Vale sempre ressaltar, minha gente, que o ser humano, independente do partido político e da ideologia política e até da crença, mesmo que ele não acredite em Deus, deve ser respeitado pelo Templário, um Amazonas da Nova Ordem de Cristo, independente da bandeira, da pátria, certo? Vamos procurar não fazer guerras, sermos pacifistas, nada de violência, em hipótese alguma, seja verbal, seja intelectual, seja física, certo? Seus princípios fundamentais são: a maçonaria e a ordem templária proclama, como sempre proclamou desde sua origem, a existência de um princípio criador incriado, sob a denominação de grande arquiteto do universo. 2. A maçonaria não impõe nenhum limite à livre investigação da verdade e é para garantir a todos essa liberdade que exige de todos a maior tolerância. Bom, pessoal, continuando aqui, viu? A maçonaria e a ordem templária é, portanto, acessível às pessoas de todas as classes sociais e de todas as crenças religiosas e políticas, exceção daquelas que privam as pessoas da liberdade de consciência. Veja só, quem nasce templário, maçom, ele jamais escraviza outra pessoa psicologicamente. Então, religiosos e políticos que se dizem maçons e que foram iniciados, seja qual for o grau deles, e usam a maçonaria e a ordem templária para manipular mentes, não entenderam nada da maçonaria, viu, pessoal? Restrinja os direitos e a dignidade da pessoa humana, exijam ou façam dela instrumento de destruição da maçonaria direta ou indiretamente. A divisão da maçonaria simbólica dos 3 graus universal adotados: aprendiz, companheiro e mestre. A legenda do 3º grau ou de Irã e Abaf. A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. Então, se você estiver numa ordem templária, numa ordem maçônica, em qualquer ordem, Rosa Cruz, mas não tem o hábito da leitura, não tem o hábito do estudo, você está no local errado e não vai andar muito, porque não vai buscar o conhecimento e vai ficar preso a dogmas antigos, né, construído apenas para enriquecer pessoas, né? E que não vai ser você nunca, viu? A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. É uma escola que impõe este programa: obedecer às leis do país, viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo, amar a si mesmo, viu, também, incessantemente, para a felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva e pacífica. De novo, a passividade, pessoal. Então, pessoas que se dizem maçons, templários, que programam, inclusive eu, quando fui Jackson Muley, eu não entendi nada da ordem templária, nem desses ritos aqui, minha gente. Por isso que eu fiz tantas cruzadas, por isso que eu impedi pessoas de estudar. Então, minha gente, não prive as pessoas do conhecimento, da sua liberdade de pensar, mesmo que pense diferente de vocês. Senão vocês voltam assim como eu, cheio de remorso, né? A proibição expressa de toda e qualquer controvérsia sobre sectarismo político ou religioso dentro de seus templos ou fora deles. Em nome da maçonaria, inclusive nesse mesmo sentido, o exame ou crítica dos atos das autoridades do país legalmente constituídas.
A par desta declaração de princípios, a maçonaria proclama também as seguintes doutrinas, sobre as quais se apoia. Para elevar a pessoa humana aos próprios olhos, para torná-las dignas de sua missão sobre a Terra, a maçonaria exige em dogma que o grande arquiteto do universo deu a mesma com o mais precioso dos bens, a liberdade, patrimônio da humanidade toda, cintilação divina que nenhum poder tem o direito de obscurecer ou apagar, e que é a fonte de todos os sentidos de honra e de dignidade. Desde a preparação ao primeiro grau, a condição primordial sem a qual nada se concede ao candidato é uma reputação de honra ilibada e de probidade incontestada. Aquele a quem a religião é o consolo supremo, a maçonaria diz: cultiva tua religião interruptamente, segue as aspirações da tua consciência. Maçonaria não é uma religião, nem professa um culto. Quer a instrução leiga. Sua doutrina se condensa toda nesse princípio: ama teu próximo, ama a ti mesmo. Aquele que teme discussões políticas, a maçonaria diz: eu condeno qualquer discussão sectária em minhas reuniões. Serve fiel e devotamente a tua pátria, sem esquecer os postulados da liberdade, igualdade e fraternidade. E não pedirei contas de tuas preferências políticos partidárias. O amor à pátria é perfeitamente compatível com a prática de todas as virtudes. A minha moral é a mais pura, pois funda-se sobre a primeira das virtudes, a solidariedade humana. Veja, se você não sabe respeitar o direito político do outro, pensar diferente de você, se você critica, se você agride nas redes sociais ou presencialmente outra pessoa porque pensa diferente de você, seja religiosamente, seja eticamente, seja até sexualmente, você está agindo contra os preceitos da maçonaria. E a maçonaria, gente, como a gente vem estudando os ritos maçônicos, os ritos antigos, os ritos de evolução morais, são praticados desde o início da humanidade, há 180 milhões de anos atrás, certo? Então, aqueles que ainda não entenderam que deve respeitar e ter a solidariedade por outra pessoa, respeitar, mesmo que sejam mestres templários, ainda não entenderam a maçonaria, ainda não entenderam a ordem templária, certo? O verdadeiro maçom pratica o bem e leva sua solicitude aos infelizes, quaisquer que eles sejam, na medida da sua força. O maçom deve, pois, repelir com sinceridade e desprezo o egoísmo e a imoralidade. Os ensinamentos maçônicos induzem seus adeptos a dedicarem-se à felicidade de seus semelhantes, não porque a razão e a justiça lhe imponham este dever, mas porque este sentimento de solidariedade é a qualidade inata de que os filhos do universo e amigos de todos os seres humanos, fiéis observadores da lei do amor e simpatia que Deus estabeleceu no planeta. Assim sendo, o objetivo de uma grande loja maçônica mista, regular, em todo o Brasil, então, e de uma preceptoria templária, é manter o constante progresso da maçonaria, seu antigo e verdadeiro caráter de apostolado nas mais altas moralidades, virtudes, da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
por disciplina consciente, a fim de que os maçons, ampliando todas as faculdades morais e espirituais, possam cumprir seus múltiplos deveres e infundir nos usos e costumes da sociedade civil. São os princípios filosóficos da filosofia humanitária, disposições e decorações do templo. Bom, pessoal, eu vou ficar com essa parte do templo para quinta-feira, certo? Não, para a próxima terça. Aí vocês podem estudarem tranquilamente aí nas suas casas certos rituais, e qualquer dúvida coloca aqui no comentário aqui abaixo, tá certo? Até quinta-feira com os ritos egípcios.